A presença da tecnologia na sala de aula, na escola, ela desencadeia um processo de redimensionamento do papel do professor no processo de aprendizagem. O que a gente tinha anteriormente era quadro negro, giz, né, e alguns recursos, algumas tecnologias não digitais. E nesse contexto, a dinâmica de sala de aula era baseada no professor dando aula e no aluno ouvindo. Com a introdução da tecnologia digital, e aí seriam, vamos dizer assim, no início, né, se começa com computadores, com o professor podendo trazer material digitalizado, mais recentemente com os dispositivos móveis. O que a gente tem percebido com os resultados de estudos? Devagarinho o professor está saindo daquele papel de quem dá aula, no sentido de ser o centro do processo. E devagar o professor vai trazendo o aluno para co-criar com ele práticas educativas, como a gente diz. Em linhas gerais, eu podia te dizer que no começo sempre tem, não é bem resistência, mas vamos dizer assim, um certo estranhamento por parte, às vezes, principalmente dos professores, porque, claro, eles têm que sair de uma maneira de trabalhar para entrar numa outra. E isso requer um repensar, um redimensionamento. E a gente sabe que os professores, eles têm uma carga horária, às vezes, de trabalho muito alta, o que deixa pouco tempo para eles trabalharem e estudarem. Eu acompanhei em alguns locais algum estranhamento e até alguma resistência por parte dos professores, mas eu também percebi que alguns professores que no início tinham resistência, com o tempo percebendo as vantagens da inserção da tecnologia no contexto escolar e na dinâmica de sala de aula, eles vão devagarinho percebendo que é importante. Todas as escolas que eu acompanhei e o próprio programa do UC e outros programas que o governo incentiva, eles têm junto um programa de capacitação dos professores. Claro que nem sempre essa capacitação ela atende ao que o professor gostaria ou que ele reivindica, mas sempre tem uma possibilidade de, vamos dizer assim, oferecer para o professor possibilidades dele perceber como usar a tecnologia de uma maneira significativa. O que você chama de aprender a todo lugar e fica mais proeminente com a tecnologia, principalmente com a internet. Isso também acontecia de uma maneira um pouco mais tímida antes, porque o aluno ele poderia ter acesso a livros, bibliotecas. O que agora é muito mais forte é porque o acesso à informação ele cresceu de uma forma muito grande nos últimos anos. Inclusive tem um termo para falar sobre essa educação, se chama educação ubíqua. É uma educação onde a informação se dá a qualquer momento. Me parece que a primeira questão é o professor se dar conta que o papel dele é redimensionado. Então ele sai do papel de quem detém o poder ou de quem dá a informação, de quem controla o processo, para alguém que orienta o processo, que media o processo. Porque você veja, hoje eu posso entrar na internet, no YouTube e assistir aulas, videoaulas e obter informação. Só que como que a informação se transforma em conhecimento? Eu preciso significar, eu preciso compreender. Então, esse processo de transformar a informação em conhecimento é o que a gente chama de conhecer, de processo de aprendizagem. E isso requer operações por parte do sujeito, no caso o aluno. Então, qual seria o papel do professor, que sempre foi esse também, né? Mas agora fica mais forte? Alguém que problematiza o aluno, instiga, orienta, dá dicas para que o aluno signifique aquelas operações que ele realiza mediada pela tecnologia. Então, eu acho que o professor tem que se dar conta disso e redimensionar. E não fazer como em alguns casos a gente diz, né, o professor vai perder o seu lugar. Eu acho que não é isso. Eu acho que ele tem que se dar conta que ele tem agora um aliado e que ele pode usar esse aliado a seu favor, redimensionando sua forma de estar junto com o aluno em prol do conhecimento. O papel do aluno de uma postura mais passiva está sendo modificado. Em muitos momentos os alunos também ficam assim um pouco resistentes, porque isso significa que eles têm que estudar mais. Então eu acho que com o tempo vai haver uma mudança mais significativa. Mas eu já vejo bons movimentos do aluno sair do papel de quem é passivo e só ouve, para o papel de quem procura, de quem vai atrás, de quem traz o conteúdo e que junto com o professor dá sentido para esse conteúdo. E tem lugares onde o layout da sala de aula modificou, já não tem mais alunos enfileirados, são aquelas salas com
mesas, né? Os recursos já estão mais disponíveis, enfim, várias modificações, não é só na posição do aluno em termos de passivo ou ativo, mas no próprio layout da sala de aula e na relação professor-aluno também. Quando o professor está atento e ele traz a tecnologia para o benefício do processo educativo, esse risco não existe. Existe quando você, por exemplo, leva os alunos para o laboratório de informática e diz, olha, joguem ou façam uma atividade e eles não são orientados e nem percebem a articulação dessa atividade com o processo que está acontecendo no dia a dia da sala de aula. Então, qual é, vamos dizer assim, uma armadilha? O professor dá a sua aula normal, né? E de repente, em alguns pequenos momentos, ele leva o aluno para o laboratório ou ele pede para o aluno fazer uma pesquisa na internet, por exemplo, e não articula os resultados da pesquisa com o que vinha fazendo. O que eu tenho percebido é que quando o professor coloca a tecnologia a seu favor, por exemplo, usa um jogo, usa um software educativo, ou os próprios recursos do computador que tem no laboratório, ou do laptop que o aluno pode estar usando, ou mesmo do dispositivo móvel que o aluno traz consigo, se o professor coloca isso dentro do processo educativo, articulado, o aluno percebe e articula isso, e esse risco que você coloca não existe, porque ele pode estar ouvindo a explicação do professor, em seguida fazendo uma pesquisa bibliográfica usando recursos da internet, depois o professor toma esse resultado, articula com algo que ele estava discutindo, percebe? A questão toda é o professor trazer a tecnologia para o contexto da sala de aula, não como um momento, agora vou para o laboratório, agora você usa a tecnologia, mas a tecnologia fazer parte do processo. Em algumas teorias a gente chama isso de acoplamento tecnológico. Seria professor, aluno, tecnologia, trabalhando tudo a favor da construção do conhecimento. Eu acho que o Levi é um grande pensador, eu gosto muito das ideias dele. O que está acontecendo com o advento da tecnologia digital, talvez a gente ainda não consiga inventariar, como o próprio Levi diz. A gente ainda está percebendo e analisando as transformações que estão acontecendo. Mas em relação aos 3 grandes pontos que ele diz, né, quando a gente passa de uma comunicação baseada na oralidade para uma comunicação baseada no texto escrito e depois a do texto escrito agora para esse texto do hipertexto, eu penso que elas são complementares. E eu acho que a gente nunca joga fora o que a gente fez. Em cima do que a gente fez é que a gente constrói o novo. Mesmo que esse novo seja completamente dentro de um outro paradigma, a gente só consegue olhar além porque a gente estava olhando o que tinha antes. Então, por exemplo, quando vem o advento do texto impresso, a gente continua escrevendo. Ainda hoje você escreve, você fala. Agora, quando a gente tem o texto, o hipertexto e toda a capacidade do recurso digital, eu penso que as outras tecnologias não são substituídas, elas são ampliadas. Por exemplo, o livro impresso hoje, ele ganha um outro contexto, um outro suporte. E o hipertexto nos dá a possibilidade de plasticidade, de construir textos coletivos, amplia a capacidade de construção. Então, esta plasticidade, essa interatividade do hipertexto, que está relacionada ao que o Levi chama de cultura digital, de inteligência coletiva, eu acho que ela é um dos grandes diferenciais dessa tecnologia que a gente vive agora, que é a tecnologia digital.